Meu nome é Ruby e nos últimos 5 anos eu tenho me dedicado muito como gerente no Horizon Hotels. O salário é bom o bastante para eu conseguir alugar um AP legal, de 1 quarto. Na cidade, ainda dá para guardar um dinheirinho todo mês, porque meu sonho é comprar minha própria casa um dia. Desde que me formei, esse é meu maior objetivo, ter um lugar que seja só meu. Meus pais são gente boa, de verdade, mas sempre viveram com o dinheiro contado. Meu pai é supervisor de depósito, e minha mãe trabalha meio período no refeitório de uma escola. Nunca sobrava dinheiro, mas eles sempre deram um jeito da gente ter comida na mesa e roupa para vestir. A gente não era pobre, mas precisava cuidar bem do que tinha. E aí tem meu irmão, o Jake. Ele tem 28 anos agora, 2 anos mais novo que eu. Sério, ele nunca ficou mais de 6 meses no mesmo emprego. Ele largou a faculdade no 3º ano, e detalhe, eu que ajudava a pagar. Desde então, vive trocando de trabalho e de namorada. Jake sendo Jake. Uns 2 anos atrás, ele apareceu na minha porta com 2 mochilas e uma história triste de que o dono do AP dele era maluco e expulsou ele do nada. Claro, né? Deixei ele dormir no meu sofá, que era o que eu usava como quarto de visitas, e virou um pesadelo de 3 meses. Ruby, só chamei uns amigos. Ele dizia, quando eu chegava em casa, morta depois de 12 horas de trabalho, e encontrava 4 caras que eu nunca vi na vida jogados na minha sala, com garrafa de cerveja para todo lado. Eu dizia, Jake, a gente já conversou, nada de festa durante a semana, mas dava para ver que ele nem ligava. A gota d'água foi quando peguei ele transando com uma garota que eu nunca vi na vida, no meu sofá, o mesmo sofá que eu juntei dinheiro por meses para comprar. Aí eu falei, chega, você tem uma semana para achar outro lugar. Claro que ele correu para casa dos nossos pais, todo dramático. E aí, de repente, eu virei a vilã da história. Minha mãe me ligou chorando, dizendo que eu estava sendo cruel. Que família ajuda a família. Meu pai pegou o telefone e falou que eu estava sendo egoísta, que o Jake só estava passando por uma fase. Fase? Ele tem 26 anos. Eu gritei. Com 26 anos eu já pagava minhas contas e ainda mandava dinheiro para ajudar vocês com a faculdade dele. A ligação acabou com eu desligando o telefone. Ficamos 2 meses sem nos falar. Depois, as coisas acalmaram. Eu que cedi, como sempre. Pedi desculpa primeiro, mas nunca esqueci como eles ficaram do lado do Jake tão rápido. História da minha vida. Então, quando minha mãe ligou semana passada me chamando para jantar no sábado, achei que era só aquele jantar de família normal que a gente voltou a fazer. Ruby, querida, faz tempo. Vem umas 6 horas. Ela falou, toda animada. Seu pai vai fazer uns bifes na grelha. Claro, mãe, quer que eu leve alguma coisa? Não, filha, só você mesmo. Cheguei na casinha dos meus pais certinho às 6. Levei uma garrafa de vinho. Minha mãe me abraçou na porta e eu já ouvi as vozes do meu pai e do Jake vindo da sala. Mas tinha outra voz também, uma risada de mulher que eu não reconheci. Quando entrei, vi o Jake com o braço em volta de uma mulher loira que eu nunca tinha visto na vida. Ela era bonita, tipo modelo de Instagram, maquiagem pesada, cabelo todo certinho, roupa que parecia cara. Ruby, Jake falou animado, essa é a Megan, minha noiva. Eu quase engasguei. Noiva? Desde quando? 3 semanas atrás, respondeu a Megan, antes mesmo do Jake falar, estendendo a mão para mostrar um anel que parecia caro demais pro Jake, que vive sem grana. Jake me falou muito de você, ela disse. Meus pais estavam sorrindo para eles como se o Jake tivesse inventado a cura do câncer. Meu pai não parava de encher o copo deles, e minha mãe ficava pegando no braço da Megan, dizendo, ela não é linda, Ruby? Durante o jantar, percebi que a Megan tinha esse jeito de falar por cima dos outros e fazer tudo girar em torno dela. Quando mencionei que estava concorrendo a uma promoção no trabalho, ela me cortou no meio para contar que uma vez foi contratada por uma empresa chique em Nova York. Ah, e o que você faz agora, Megan? Perguntei. Ah, tô desempregada no momento. Trabalhei com marketing de moda, mas agora tô procurando algo mais gratificante. Do jeito que ela falou, parecia que qualquer emprego normal era pouco para ela. Eu só assenti e continuei comendo meu bife. Tinha alguma coisa estranha ali, mas eu não conseguia entender exatamente o que. Depois do jantar, minha mãe pigarreou e olhou pro meu pai, que assentiu com a cabeça. Ruby, querida, tem uma coisa que a gente queria conversar com você. Na verdade, esse foi o motivo do convite hoje à noite, disse minha mãe.
juntando as mãos sobre a mesa. Ah, achei que era só para eu conhecer a Megan, falei, olhando pro Jake e pra, desculpa, noiva dele. Os dois estavam me olhando com uma cara esquisita. Também é, disse minha mãe, mas tem mais uma coisa. Ela respirou fundo. Seu pai e eu conversamos e decidimos que você podia ajudar o Jake e a Megan com o apartamento deles. Eu larguei o garfo. Você quer dizer ajudar a procurar um lugar? Meu pai balançou a cabeça. Não, a gente vai dar o depósito e o primeiro mês de aluguel. Mas, como você tem um bom salário e tudo mais, achamos que podia pagar o aluguel deles todo mês depois disso. Olhei ao redor da mesa. Todo mundo estava me encarando, como se já esperassem que eu fosse abrir o aplicativo do banco na hora. Deixa eu ver se entendi, falei devagar. Vocês querem que eu pague o aluguel do Jake e da Megan, todo mês? Minha mãe confirmou com a cabeça. Só até o Jake arrumar um emprego melhor. E a Megan também, claro. Olhei pro meu irmão, que pelo menos pareceu um pouco envergonhado, e depois pra Megan, que não parecia nem aí. Não, falei, colocando o guardanapo em cima da cadeira. De jeito nenhum. O silêncio na mesa foi pesado depois que eu disse não na cara dura. Eu senti todo mundo me olhando quando levantei e peguei minha bolsa. Minha mãe foi a primeira a falar. Ruby, pensa bem no que você tá dizendo. Seu irmão precisa de você. Mãe, ele tem 28 anos. Já é adulto. Ele não precisa que eu pague o aluguel dele. O rosto do meu pai ficou vermelho daquele jeito que sempre fica quando ele tá bravo. Então é isso? Você não vai ajudar seu próprio irmão? Olhei pro Jake, que só ficava encarando o prato, e pra Megan, que ainda teve a cara de pau de fazer cara de ofendida. Nenhum dos dois falou nada, deixaram meus pais brigarem por eles. O Jake pode arrumar um emprego como todo mundo, falei, jogando a bolsa no ombro, e a Megan também, com 2 salários. Dá pra pagar um aluguel tranquilo. Minha mãe levantou e começou a falar mais alto. Seu irmão tá procurando. Só não achou a oportunidade certa ainda, e a Megan precisa de tempo para encontrar algo à altura dos talentos dela. Quase ri nessa hora. À altura dos talentos dela. A mulher mal conhecia o Jake e já estava pesando nas costas dos meus pais como se fosse normal. Essa conversa acabou. Eu falei, indo em direção à porta. Eu não vou pagar o aluguel deles. Ponto final. Minha mãe veio atrás de mim, com o rosto cheio de raiva. Se você sair por essa porta sem concordar em ajudar, vai ter consequência. Ruby. Parei na porta, olhei bem para ela e falei. Boa noite, mãe. E saí, batendo a porta atrás de mim. A volta para casa foi um borrão. Minha mão tremia no volante enquanto eu pensava e repensava tudo o que tinha acabado de acontecer. Que absurdo! Eu sempre fui a responsável. Trabalhei durante a faculdade, dava a maior parte do salário para os meus pais, ajudava nas contas. Aceitei o primeiro emprego que apareceu quando me formei e, mesmo assim, comecei a mandar dinheiro para ajudar nas despesas do Jake, para pagar a faculdade dele, dinheiro que foi jogado fora, porque ele largou tudo. Quando cheguei em casa, meu celular já estava cheio de mensagens. Primeiro foi o Jake. Pô, mana, não precisa ser assim. Depois minha mãe. Tô muito decepcionada com seu egoísmo hoje. Meu pai, liga para sua mãe, ela tá muito abalada. Inacreditavelmente, até da Megan, que nem sabia como tinha meu número. Jake disse que você ia ser difícil, ele tava certo. Desliguei o celular e joguei no sofá. Eu precisava de um pouco de paz para digerir essa loucura toda. No dia seguinte, tinha ainda mais mensagens, todas no mesmo tom, que eu fui egoísta, que não me importava com a família, que eu podia ajudar e não quis. Ninguém ali parecia entender que o que estavam me pedindo era simplesmente absurdo. Não respondi nenhuma delas. Em vez disso, me joguei no trabalho. O fim do ano estava chegando e a gente estava em clima de avaliações de desempenho. Eu estava indo super bem. Aumentei a satisfação dos hóspedes, diminui a saída de funcionários, e ainda consegui cortar custos sem perder qualidade. Meu chefe já tinha dado sinais de que um bônus estava vindo aí. Quando chegou a hora da avaliação, me chamaram na sala do gerente regional. Ela sorriu, puxou o envelope e colocou na mesa na minha frente. Ruby, seu desempenho esse ano foi incrível. A gente quer te agradecer com esse bônus. Abri o envelope e quase não acreditei. O bônus era quase o dobro do que eu esperava. Com ele e o que eu já tinha guardado, finalmente tinha dinheiro suficiente para dar entrada na minha própria casa. Naquela noite,
Liguei para minha ex-colega de quarto da faculdade, a Diane. Depois que a gente se formou, ela virou corretora de imóveis. Acho que chegou a hora de eu comprar meu cantinho. Você pode me ajudar a procurar? Diane? Claro, Ruby, que notícia boa! Vou te mostrar umas opções que podem ser a sua cara. Nas semanas seguintes, a gente viu vários apartamentos. Eu queria um lugar perto do trabalho, com boa luz e espaço suficiente para ficar à vontade. Durante esse tempo, meus pais e o Jake não me procuraram. Foi um alívio. Achei que eles tinham finalmente entendido e parado com aquela pressão. Aí, num sábado à tarde, achei o lugar perfeito. Um AP de 1 quarto, num prédio seguro, com uma varandinha que dava para um parque. A cozinha era toda reformada, e o quarto era grande o bastante para eu, enfim, ter aquela cama king size com que sempre sonhei. O melhor de tudo, era meu, ou ia ser, assim que a papelada fosse aprovada. Vou fazer a proposta hoje mesmo, disse a Diane. Com sua aprovação prévia e o mercado do jeito que tá, temos boas chances. Não contei nada para minha família. Eu sabia exatamente o que ia acontecer se eu falasse. Iam querer colocar o Jake e a Megan para morar comigo. Num outro sábado tranquilo, a campainha tocou. Eu não estava esperando ninguém. Por um segundo, pensei em não abrir. Queria não ter aberto. Quando vi quem era, congelei. Meus pais estavam ali, com o Jake e a Megan logo atrás. Minha mãe nem esperou convite, entrou direto no meu apartamento. Mãe, pai, o que vocês estão fazendo aqui? Perguntei, sem entender nada. Ela nem me respondeu. Se virou para Megan e começou a mostrar meu AP como se fosse guia de excursão. Aqui é a sala, a cozinha é ali, o quarto da Ruby é lá no fundo, o principal, esse vai ser seu e do Jake. A Ruby pode ficar no sofá-cama aqui na sala. Fiquei paralisada. A Megan olhava tudo como se estivesse decidindo se valia a pena comprar. É menor do que eu pensava, mas acho que dá pro gasto, ela disse. Finalmente consegui reagir. Fiquei na frente deles e perguntei, o que exatamente está acontecendo aqui? Minha mãe olhou para mim com aquele sorrisinho falso. Você não lembra o que eu disse no jantar? Que haveria consequências se você não ajudasse? Pois é isso, Jake e Megan vão morar aqui com você. Eles ficam com o seu quarto, disse o Jake, meio sem graça. Você dorme na sala, e a gente não vai precisar pagar aluguel. Abri a boca para mandar todo mundo embora, mas aí lembrei de uma coisa. 2 dias atrás, o meu financiamento tinha sido aprovado. Eu só estava esperando a papelada final ficar pronta para me mudar. Então, em vez de discutir, que era o que eles claramente esperavam, eu forcei um sorriso e falei, sabe de uma coisa? Tudo bem, mas vou precisar de 2 semanas para organizar tudo, tenho que falar com meu senhorio e me preparar para a mudança de vocês. A cara de surpresa deles quase fez tudo valer a pena. Minha mãe se recuperou rapidinho. Que bom, fico feliz que você esteja sendo razoável. Assim que eles saíram do meu AP, liguei para Diane. Minha mão tremia, metade de raiva, metade de nervoso, enquanto eu contava o que tinha rolado. Preciso fechar o negócio daquele AP o mais rápido possível, falei. Ela entendeu na hora. Vou agilizar tudo. Se o vendedor topar, a gente consegue finalizar até o fim da semana. Na manhã seguinte, liguei pro meu senhorio, o senhor Peterson. Ele sempre foi justo comigo, então torci para que entendesse. Você vai sair, mas seu irmão pode ficar? Ele perguntou, depois que eu dei uma explicada rápida na situação. Eu paguei o aluguel até o fim do mês, mas sim, vou embora. Meu irmão até pode tentar ficar, mas ele não tem contrato com você. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois respondeu, agradeço por avisar, quando seu contrato acabar. Se seu irmão quiser continuar, ele vai ter que assinar um contrato novo. Se não, vai ter que sair. Fiquei aliviada. Muito obrigada por entender. A semana foi uma correria. Papelada, encaixotar tudo, planejar a mudança. A Diane foi incrível, deu um jeito com o vendedor e com o banco. Na sexta-feira, eu assinei os papéis finais do meu novo AP. Nunca assinei tanto papel na vida, mas cada assinatura era um passo para a liberdade. No fim de semana, comecei a mudança sem fazer alarde. Chamei uma empresa para levar os móveis grandes e eu mesma fiz várias viagens de carro com as coisas menores. No domingo à noite, só deixei o básico no apartamento antigo, o suficiente para parecer que eu ainda morava lá. O AP novo parecia um sonho. As bancadas brilhavam,
Ainda tinha cheiro de tinta fresca, e meus passos ecoavam no chão que agora era meu. Dormi lá mesmo, num colchão no chão, já que a cama ainda não tinha chegado. Mesmo assim, foi a melhor noite de sono que tive em semanas. Na segunda, fui trabalhar como sempre. Nos dias seguintes, continuei com a encenação. Passava no AP antigo depois do trabalho para pegar correspondência e depois ia dormir no novo. O Jake mandou umas mensagens perguntando quando eles podiam se mudar. Eu respondia que ainda estava resolvendo os últimos detalhes com o dono. No sábado seguinte, tudo já estava pronto. Deixei uma cópia da chave do AP antigo debaixo do capacho, como prometido, e levei minhas últimas coisas pro apartamento novo. Por volta do meio-dia, meu celular tocou. Era o Jake e a Megan que tinham acabado de chegar no AP antigo. Respondi toda animada, mentira, né? E aí, já chegaram? Sim, chegamos, ele falou. Cadê você? Ai, fui chamada para uma viagem de trabalho de última hora. Menti. Vou ficar fora uns dias. Fiquem à vontade. Deu para ouvir a Megan no fundo perguntando com quem ele estava falando. Jake passou o recado, e ela respondeu alto. Ótimo. Fala para ela ficar nessa viagem o máximo que der, disse a Megan. O Jake deu uma risadinha sem graça. Ela mandou um oi. Ah, tem alguma coisa que a gente precisa saber sobre o AP? Ah, só que eu já falei com o senhor Peterson, o dono do lugar. Ele sabe que eu viajei. Deixei assim mesmo, deixando o Jake pensar o que quisesse. Tá bom, disse ele, meio distraído. Boa viagem. Desliguei o telefone e sorri sozinha enquanto terminava de desempacotar a última caixa no meu novo quarto. A semana passou voando. Fui trabalhar, voltei pro meu AP novo, curti a paz e o alívio de não ter que lidar com a bagunça da minha família. Nem respondi às mensagens dos meus pais perguntando como estavam indo as coisas com o aluguel. Aí, exatamente uma semana depois que Jake e Megan se mudaram, meu celular começou a tocar sem parar. Era o Jake ligando várias vezes. Deixei as primeiras ligações irem pro correio de voz, mas quando ele ligou a quinta vez seguida, atendi. Jake estava desesperado. Ruby, você tem que voltar agora. O dono do AP apareceu e disse que o aluguel só tá pago até o fim do mês. Depois disso, a gente tem que assinar um novo contrato ou sair. Fingi que não entendi. Ué, mas é assim que funciona aluguel, Jake. Mas a mamãe e o papai disseram que você ia deixar a gente morar aqui de graça. Eu nunca disse isso. Respondi, calma. E de qualquer forma, esse AP nem é mais meu, eu me mudei. Silêncio. Ah, como assim você se mudou? Onde você tá morando então? Comprei meu próprio AP, falei, sem conseguir esconder o orgulho. Economizei por anos, e finalmente consegui juntar o suficiente para dar entrada. Então você só largou a gente aqui, sem ter para onde ir quando acabar o mês. Ele quase gritou. Jake, vocês têm opções. Arruma um emprego e paga o aluguel. Volta para casa dos nossos pais. Ou procura um lugar mais barato. São as mesmas opções que você já tinha antes de tentar tomar conta do meu AP. Ele desligou na minha cara. 15 minutos depois, minha mãe ligou. Me preparei e atendi. Ruby Mitchell, o que foi que você fez? Ela já foi gritando. Comprei meu próprio AP. Mãe, agora tenho minha casa. Tentei colocar um pouco de empolgação na voz, torcendo, mesmo sabendo que era difícil, que ela ficasse feliz por mim. Sem chance. Você armou isso. Fez o seu irmão acreditar que podia ficar no seu AP. Não, vocês quiseram acreditar nisso. Vocês simplesmente apareceram na minha casa e decidiram que iam ocupar meu quarto. Porque você se recusou a ajudar seu irmão. Ela quase gritava. E agora que você tem um AP novo, então dá o endereço para Jake e Megan. Eles vão morar com você. Respirei fundo. Não, mãe, isso não vai acontecer. Não vou dar meu novo endereço para ninguém. E o Jake nunca mais vai morar comigo. A raiva dela veio com tudo pelo telefone. Me chamou de ingrata, egoísta e várias outras coisas que prefiro nem repetir. Afastei o celular da orelha e esperei ela terminar o discurso. Quando ela finalmente parou para respirar, falei. Acabou? Não fala comigo nesse tom. Eu te criei melhor que isso. Você me criou para ser independente. E é isso que eu tô sendo. Você foi criada para ajudar a família. Ela rebateu. Eu ajudo a família há anos. Ajudei a pagar a faculdade do Jake que ele largou. Deixei ele morar comigo.
até ele começar a trazer gente estranha e desrespeitar meu espaço. Tô ajudando desde os 18 anos. Agora é a vez do Jake se virar. Ela desligou na minha cara. Fiquei olhando pro meu celular por um tempo, depois bloqueei todos eles. Minha mãe, meu pai, o Jake e até a Megan. Eu precisava de paz. Precisava de tempo para curtir a casa que conquistei com tanto esforço, sem mais cobranças ou acusações deles. Naquela noite, caminhei pelo meu AP novo, passei a mão nas paredes, abri e fechei os armários, sentei no sofá e fiquei ali, só curtindo o fato de que aquele lugar era meu, só meu. Sem dono do imóvel para prestar conta, sem dividir espaço com ninguém, só eu e a casa que eu consegui. Nos 2 meses seguintes, vivi numa bolha de paz. Fui decorando tudo do meu jeito, escolhi os móveis com calma, pintei uma parede da sala com um azul petróleo lindo, e até comecei uma hortinha de ervas na varanda. O trabalho ia bem, e eu estava sendo considerada para mais uma promoção. A vida estava tranquila, pela primeira vez, tudo parecia no lugar. Mas eu também não cortei totalmente o contato com o mundo da minha família. Ainda falava com alguns amigos que conheciam tanto a mim quanto o Jake. Foi assim que fiquei sabendo que ele e a Megan voltaram a morar com os meus pais. Segundo a minha amiga Tara, que encontrou minha mãe no mercado, a situação por lá estava bem tensa. Jake e Megan estavam no quarto de hóspedes, nenhum dos dois trabalhava, e meus pais estavam bancando tudo. Parece que minha mãe até reclamou para Tara que o dinheiro estava acabando, e que meu pai estava fazendo turno extra no depósito para conseguir segurar as contas. Senti uma pontinha de pena deles, mas logo veio a frustração. Foram eles que criaram isso. Eles que deixaram o Jake agir assim por anos. Agora tão colhendo o que plantaram. Um filho que acha que o mundo deve tudo para ele. Um dia, cheguei em casa depois do trabalho e fui checar meus e-mails pessoais. No meio das promoções e mensagens de loja, tinha um e-mail inesperado, era do meu pai. Quase deletei sem ler, mas a curiosidade venceu. A mensagem era curta. Só alguns parágrafos. Ruby, não sei se você vai ler isso, mas queria me desculpar. Sua mãe e eu erramos em colocar tanta pressão em você para ajudar o Jake. Ele é nosso filho, e as escolhas dele são responsabilidade nossa, não sua. As coisas aqui não estão fáceis com ele e a Megan morando com a gente. Estamos tentando fazer eles procurarem trabalho, mas não tem sido fácil. Sinto falta de falar com você. Se você quiser, me liga qualquer dia desses. Com carinho. Pai. Li o e-mail 3 vezes. Foi a primeira vez que meus pais reconheceram que talvez, só talvez, tenham sido injustos comigo. Não foi um pedido de desculpas completo. Eles não falaram nada sobre a emboscada lá no meu AP ou sobre os anos de favoritismo pro Jake. Mas já era alguma coisa. Não respondi na hora. Precisava de tempo para pensar e decidir que tipo de relação quero ter com eles daqui para frente. Eu ainda não estava pronta para deixar eles voltarem totalmente para minha vida. As feridas ainda estavam muito recentes. Mas eu estava aberta à ideia de recomeçar, só que do meu jeito, nas minhas condições. Uma semana depois, o telefone do meu trabalho tocou. Era a recepcionista do saguão. Ruby, tem um senhor aqui querendo te ver. Ele disse que é seu pai. Meu coração acelerou. Já tô descendo, respondi. Meu pai estava lá embaixo, meio sem jeito, com as mãos nos bolsos, parecia mais velho do que eu lembrava. Quando me viu, ele sorriu, meio tímido. A gente foi até um café do outro lado da rua. Pela primeira vez em muito tempo, meu pai conversou comigo. Não veio falar do Jake, nem me cobrar nada. Falou comigo de verdade. Contou que as coisas lá em casa pioraram. A Megan tomou conta de tudo, mandando nos meus pais como se fossem funcionários. E o Jake só ficou ali, sem fazer nada, sem procurar trabalho, sem reagir a nada. Sua mãe não quer admitir, ele disse baixinho. Mas a gente errou com o Jake. A gente achou que estava ajudando, mas só fez ele depender da gente para tudo. Eu só concordava com a cabeça, tomando meu café e deixando ele desabafar. Também fomos injustos com você, ele continuou. A gente cobrava demais porque você sempre foi tão forte, tão responsável, e a gente se aproveitou disso. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Era aquilo que eu precisava ouvir, um reconhecimento, uma validação. Meu pai pegou minha mão por cima da mesa. Tenho muito orgulho de você, Ruby, por não ter desistido, por ter construído sua vida. Sei que não disse isso o suficiente.
A gente ficou conversando por quase 2 horas. Falamos sobre tudo e nada. Sobre meu AP novo, meu trabalho, sobre os medos dele com a aposentadoria e o peso de ainda sustentar Jake e Meghan. Claro, não resolvemos tudo. Minha mãe ainda estava brava. Jake continuava sem trabalhar. E anos de mágoas não somem numa conversa só. Mas foi um começo. Na hora de ir embora, meu pai me abraçou forte. Não vou contar para sua mãe nem pro Jake que te encontrei. Ele disse. A escolha é sua. Quando, e se você quiser. Voltei pro trabalho me sentindo mais leve. A raiva e o rancor que eu carregava há tanto tempo começaram a dar espaço para outra coisa. Não era perdão ainda, mas era uma possibilidade. Mesmo assim, não me arrependi da escolha que fiz. De ter me defendido. De ter criado limites. De ter tomado para mim a vida que lutei tanto para construir. Às vezes, ser egoísta não é ser egoísta de verdade. Às vezes, é só sobrevivência. E às vezes, quando você finalmente se coloca em primeiro lugar, as pessoas começam a enxergar o seu valor também. Naquela noite, no meu AP tranquilo, cercada pelas coisas que eu mesma escolhi e paguei, senti uma paz que nunca tinha sentido antes. Eu construí tudo aquilo com esforço, com cada salário, cada decisão. Ninguém podia tirar isso de mim. E ninguém ia tirar.